Olá, bom ver todos vocês de novo na gravação deste novo vídeo, Nos Caminhos de Jesus, do canal Guia dos Perplexos. Parece que eu dei um salto, né? Mas deixa eu explicar um pouquinho a vocês o que é que foi. Primeiro pedindo desculpa por dois erros do vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu disse que Jeto era sacerdote dos Moabitas, e na verdade, já disse em 300 vídeos anteriores que Jeto era sacerdote madianita, então saiu. E depois eu disse que Abraão teve Isaac e Isaac teve Jacó. No lugar de Jacó eu disse Javé. Então, assim, um pouco da pressa, um pouco da emoção, da adrenalina, termina me fazendo cometer. Claro que Adão não teve, Abraão não teve Isaac e Isaac não teve Javé. Estamos falando de Jacó. E claro que todo mundo já sabe que a religião de Jetro era o culto de Javé, que era o culto dos arameus todos, e que era o culto, e ele era sacerdote de Madianita, quer dizer, a região onde ele tinha a sua porção e o seu templo, né, era perto do Monte Horebe, onde Moisés teve a experiência da sarça ardente. Bom, agora eu queria que vocês estivessem entendendo, porque nos vídeos anteriores eu tomei como ponto de partida a ceia. E ali o que eu queria mostrar era que o que Jesus Cristo fez na noite da celebração da Páscoa judaica era, na verdade, para eles era noite, para a gente, que começava às 4 da tarde e terminava às 8, então para nós já era noite. Para eles já era o dia seguinte, porque às 5 horas virava o dia, então já era o dia seguinte. Jesus, então, é a referência. Eu quis provar ali, e acho que consegui, que Jesus, na sua Páscoa, na última ceia, ele, na verdade, fez uma ruptura com a religião judaica que ele professou durante a vida inteira, e ali ele criou o cristianismo. Foi ali, naquele momento, quando ele pegou o cálice, que seria o terceiro, quando ele pegou o pão e quando ele fez um rito próprio que hoje os sacerdotes católicos, luteranos, anglicanos e gregos ortodoxos celebram, né? Que é o cálice da bênção, o pão da vida, o cálice da salvação. E nós queríamos mostrar as raízes desse rito que é muito, muito, muito antigo. Então nós viemos de Jesus, ou seja, do ano zero da era cristã, e fomos até 7.000 anos atrás. Então viemos de lá para cá, de Jesus, que marca o ano zero ou o ano 1, dependendo do que vocês queiram aceitar, e ele fez um rito próprio que se tornou o centro de culto dos discípulos dele, que ele passou para os apóstolos ali, né? E exercendo ali um sacerdócio especial da ordem de Melquisedeque, e no dia seguinte fazendo aquilo que ele fez ali como sendo um drama, ele sofreu realmente, morreu. E no domingo da ressurreição ele ressuscitou. Então a gente quis mostrar que isto tem raízes lá entre os sumérios, no mito de Inanna, ou Istar, na descida aos infernos, 7.000 anos atrás, porque ela ressuscita, é o primeiro livro do mundo, porque os sumérios tinham a escrita, enquanto que nenhum outro povo conhecia a escrita, os sumérios conheciam. Havia civilizações, eu disse, à margem de cada grande rio havia civilizações, do Nilo, do Ganges, do rio Indo e dos rios Eufrates e Tigre na Mesopotâmia, mas uma coisa é ser uma civilização, outra coisa é a história, é um povo que tenha deixado a sua história. E no caso, os sumérios deixaram a sua história para nós. Então,
Isso é muito importante, porque nós temos escritos muito, muito, muito antigos, e no livro A Epopeia de Gilgamesh, que nós temos aqui numa cópia de um livro que eu tenho em livro, já falei, de Mircea Eliade, edições Mercúrio, o conhecimento sagrado de todas as eras. Aqui ele mostra aquilo que seria mais tarde colocado, aquela divindade que se transformaria em Javé. São Javé seria a fusão de três divindades, e aqui na cosmogonia mesopotâmica, no livro Enuma Elish, portanto dos sumérios e acádios, então ele mostra a luta de Marduk com Tiamat. Tiamat aparece na Bíblia como sendo a serpente que tentou Adão e Eva. Leviatã aparece no livro de Jó, e os relatos de Gênesis 1 e de Gênesis 2 usam as palavras que está aqui no início da cosmogonia mesopotâmica, que é a criação do mundo, quando no princípio o céu ainda não tinha nome, a terra firme não tinha sido chamada pelo nome. Então, no princípio é a palavra Bereshit, que aparece no hebraico, Bereshit. Então, o autor bíblico tirou daqui, e em Gênesis 1. E em Gênesis 2, quando a terra firme abaixo ainda não tinha sido regada pelo homem, nem tinha havido lavrador. Então, é claro, Mircea Eliade aqui dá os mitos da origem e rituais ligados a esses mitos de várias culturas. Então, mas o interessante é que ele dá a luta de Marduk com Tiamat, que no final das contas é a luta de Javé, que vai ser Marduk junto com Enki, o pai dele, e junto com Tiamat, e junto com Ravá, que é a deusa dos arameus, vão constituir o deus Yahvé. Aqui, também nesse segundo livro, os mitos hebreus, dois biblicistas, Robert Graves e Rafael Opatai, eles dão todos os livros que estavam no palácio de Davi, que falam da criação. Então Davi pegou, cada povo que ele conquistou, ele raptou, ele sequestrou a literatura desses povos. E aqui ele dá um Gênesis 3, que foi tirado, seria a introdução ao Gênesis 2, que seria uma criação de Javé completa, curta, mas completa, e que mostra que Javé fez uma criação muito semelhante à do Gênesis 1, evidentemente não tão completa, mas usando coisas que o profeta Jeremias achou que eram inaceitáveis. E tudo essa literatura extra-bíblica, tá? É para dizer a vocês que nós temos nos baseado não só na Bíblia, mas em ampla literatura. E agora nós fizemos o seguinte: mudamos de ponto de vista. Então, viemos de lá de Jesus, da Santa Ceia, onde ele cria a Eucaristia, ele faz a cerimônia da Eucaristia, que nós já explicamos num vídeo à parte, que é algo sobrenatural, né? E vamos chegar a ela no momento oportuno. Aqui eu tenho o meu missal, em que eu usava quando eu estava no mosteiro de São Bento, né? A missa em latim ainda. Então era esse aqui. Olha a antiguidade dele, hein? Coitadinho. Então, era muito bonita a edição. Missal, cotidiano e vesperal. Cotidiano quer dizer diário, vesperal quer dizer das noites. Então, nós vamos mostrar a vocês aqui a missa como ela é hoje, e tudo isso tem origem na Santa Ceia. Então, a maioria dos católicos e a maioria dos cristãos não sabe que aquele rito que Jesus fez com o pão e o vinho nasceu 7.000 anos atrás.
E ali a palavra ressurreição é usada pela primeira vez, e uma deusa suméria chamada Inanna, também tem o nome de Ishtar, Astarte ou Astarteia. Então ela morre, ela é morta pela irmã dela, que é a rainha dos infernos, deusa dos infernos, Ereshkigal, e que junto com Marduk e Javé vão derrotar Tiamat, e depois vão se fundir junto com a deusa dos arameus, chamada Ravá. O nome Marduk vai desaparecer, o nome Iá vai permanecer, e vai fazer a função de Iá, Ravá, e vai ficar Yahvé, que vai ser o deus dos arameus, conhecido por todos eles, e Moisés depois transforma esse nome no mistério, quando na verdade ele já tinha sido conhecido por um povo inteiro. Os arameus habitavam desde o Nilo até o rio Eufrates. Então, quando nós falarmos assim das conquistas do rei Davi, então nós temos aqui dois mapas que são muito semelhantes, já mostramos a vocês, e ambos falam das conquistas de Davi. O que está em verde aqui é o Monte Sinai. E aqui, à esquerda, é a África. Portanto, aqui nós temos o Egito, a África, e aqui nós temos a terra dos arameus, ou moabitas. Então, daqui até, né, nesse perímetro todo aqui. Então, Davi conquistou tudo isto. Tá vendo? Aqui está de novo o Nilo em verde e está toda essa terra até o rio que está. Estou apontando aqui o Nilo, o Tigre e o Eufrates. Esse foi o reino de Judá conquistado pelo rei Davi. Então nós não pretendíamos passar de Davi, mas terminamos passando. Então Davi conquistou os moabitas todos e conquistou vários outros reinos, e esses reinos, nós temos o que esses reinos foram, né, em livros confiáveis, como o de Rafael Patai, Os Mitos Hebreus, e de Mircea Eliade, O Conhecimento Sagrado de Todas as Eras. Quer dizer, aquela literatura que Davi sequestrou dos povos conquistados estão aqui. E nós temos um livro também muito famoso e valioso, o Arqueômetro, onde também o Marquês Santo Vidal Veidre, que é o autor, dá os nomes. Pelo significado dos nomes, ele vai fazendo uma história bíblica. Mas o que nós queremos não é nada disso. O que nós queremos, então, é dizer a vocês que, no final das contas, a ideia da globalização é uma ideia gerada por Deus, e Jesus Cristo compartilhou dela. Na verdade, a vontade de Cristo é que todos sejam um, como sou um contigo, ó Pai. E quando ele se despediu dos apóstolos, ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, fazendo meus discípulos todas as criaturas e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Manteve o batismo de João Batista, que era dos essênios, ou da ordem de Melquisedeque, e aqui agora está. Ele próprio foi batizado por João Batista. E por que ele foi batizado por João Batista? Porque para dar sequência ao sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que se fazia pelo batismo. Então, o batismo de Jesus não é uma coisa simples, não é simplesmente, ele chegou mais um. Batista batizava para que a pessoa se arrependesse dos pecados. Então, todo mundo que entrava na ordem essênia era batizado, crianças e adultos, e se tornava um sacerdote automaticamente pelo batismo. Então, o batismo para eles era um rito de ingresso na comunidade, mas ao mesmo tempo era a sagração do sacerdócio, porque era um povo eleito, né? O reino sacerdotal de Deus, que Deus queria um povo de sacerdotes que seguissem a vontade dele. Esse povo tiveram o nome de essênios, nazareus ou nazireus e assideus. E Jesus era chamado Nazareno, e a palavra Nazareno tem duas maneiras de escrever, pequenas diferenças. E então Nazareno pode ser nascido em Nazaré, e Nazareno pode ser pertencente ao ramo dos nazireus. E aí a gente
uns aplicam para um sentido, outros aplicam para outros. O fato é que o batismo de Jesus, na verdade, foi a sagração dele na ordem de Melquisedeque. Então, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso cumpre a profecia do Salmo 110 de Davi. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, portanto ele é o Messias. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, talvez seja escandaloso para os cristãos saber que Jesus não era sacerdote porque era da tribo de Judá, e só quem era sacerdote é quem era da tribo de Levi. Então, o padre Frederico Dattler aqui fica confuso, segundo ele, por causa de um fato em que são nomeados como sacerdotes o, um levita e, 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 e um efraimita, e assim ele diz que parece aqui que seria uma coisa absurda, porque como é que uma comunidade podia eleger um sacerdote se esse sacerdote não fosse da ordem de Levi no tempo de Jesus. E aí ele mesmo aqui dá a possibilidade, né? Os essênios batizavam e, ao batizarem, eles faziam os sacerdotes. Então, João Batista era um essênio. Isso fica claro, porque o pai dele, Zacarias, era sacerdote levita da tribo de Levi e era ao mesmo tempo essênio. A Bíblia diz claramente em Lucas 1:80 que o menino foi criado no deserto. Ora, quem morava no deserto? Os essênios. E até sua manifestação a Israel. Então, por que João é o maior de todos os profetas na linguagem de Jesus? Porque ele foi sagrado sacerdote pela ordem de Melquisedeque, quando no batismo dele por João Batista no Jordão. Isso é o fato. A partir daí, Jesus assume as funções de sacerdote. Ele é rei, profeta e sacerdote. Mas ele deve a sagração de sacerdote a João Batista. E isso tem que ser dito. Tudo que Jesus fez, desde a ceia até o sacrifício dele no Calvário, vai depender dele ser um sacerdote efetivamente, e ele é sagrado sacerdote no batismo por João Batista, que ao mesmo tempo que admitia as pessoas na comunidade essênia, ou seja, da ordem de Melquisedeque, João Batista o está sagrando sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso a resistência do Batista. Quando Jesus chega, João diz: tu vens a mim, quando na verdade eu preciso ser batizado por ti. E Jesus fala uma palavra enigmática: deixa, porque por enquanto é necessário que se cumpra a Sedaká. Sedaká é exatamente a ordem de Melquisedeque, porque quando, quando descobriu-se que em Babilônia tinha um templo monoteísta da tradição patriarcal monoteísta, que o sumo sacerdote chamava Sadik, ou Sidik, que na verdade é Tzadek, então nós já temos aí a referência a essa ordem. E essa ordem Sidik migra, como nós já dissemos, da Babilônia para a Palestina, e na Palestina ele vai estabelecer uma cidade. Quando Josué entra brutalmente na Palestina, sobe a cidade de Jebus, onde está Adonisadec, que é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque da época, e ele, não sabendo nada disso, porque eles passaram 40 anos vagando pelo deserto, e ele vinha do Egito, então ele era um escravo, né? Moisés era um príncipe iniciado, mas ele era um escravo. E ele vem e brutalmente ele vai e destruindo aquelas pessoas, um verdadeiro genocídio, mas justifica-se para aquela época. Mas ele corta os dedos dos pés
do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que se chama Adonisadeque. A Bíblia menciona isso no livro de Josué. E aqui o padre Frederico Dattler diz, em Juízes 17 e 18, já li, mas vou reler, um acontecimento curioso, não é curioso, é simples, que prova sobejamente com que facilidade se criavam sacerdotes. Claro, pela ordem de Melquisedeque bastava batizar. Um certo Micá da tribo de Efraim, portanto efraimita, não levita, resolveu fabricar um ídolo em honra de Javé. Houve uma época em que os hebreus fabricavam imagens que eles achavam que era de Javé. Então Javé dizia não fabricarás ídolo nenhum, mas eles passavam por cima disso e faziam. Então um efraimita que fabrica um ídolo de Javé, passando daí em diante a possuir em sua residência um Bet Elohim, ou seja, uma casa de Deus, um templo. Então, esse Micá vai chegando-lhe em casa um jovem levita da tribo de Judá. Levita é sinônimo de sacerdote no Antigo Testamento. Então, aqui significa que Micá recebe um sacerdote que da tribo de Judá. Um levita da tribo de Judá é um absurdo. Então, ele era sacerdote da ordem de Melquisedeque e Micá reconhece e ele termina também sagrando seu pai e sacerdote. Ele termina sagrando Micá, sacerdote da ordem de Melquisedeque. A expressão diz que Micá acolheu de braços abertos, declarando em seguida seu pai e sacerdote. Então, feito de tal maneira o contrato, Micá encheu-lhe a mão. Foi consagrado o sacerdote de Javé, certo de ter alcançado a bênção de Javé para a sua casa. Então, o padre Dattler diz que não entende como aqui se diz que um membro da família de Judá é chamado de sacerdote pela palavra levita, e com que facilidade se sagravam, se constituíam sacerdotes quando era pela ordem de Melquisedeque. Então, João Batista, né, se recusa a fazer de Jesus um sacerdote, porque Jesus tinha dito: o Pai que me consagrou me enviou. Então, isso, Jesus já veio do céu consagrado sacerdote, né? Por Deus, pelo próprio Deus. Então, João Batista diz aí: como é que eu vou fazer? Eu, sendo homem, só que o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque tinha morrido, tanto Anias III quanto Anias IV. Então, era necessário um sumo sacerdote. Então, primeiro Jesus se torna sacerdote da ordem de Melquisedeque, sagrado por João Batista no Rio Jordão. Essa é a coisa que nós queremos explorar, a bomba que nós queremos detonar. Todos os cristãos devem saber que o que João fez não foi batizar Jesus simplesmente como ele fez com os outros, porque o batismo dele era para perdão dos pecados, e ele sabia que Jesus não tinha pecados, e Jesus também sabia. Então, na verdade, o batismo de Jesus no Jordão por João Batista foi a sagração de Jesus como sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por isso, João diz: não posso batizar você, porque você já é sacerdote sagrado pelo Pai e por ele enviado. Você é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E Jesus diz uma palavra meio enigmática que eles entendem, porque Jesus tem a tradição sacerdotal de Qumran, que é dos sacerdotes da ordem de Melquisedeque, e Jesus diz: deixa, por enquanto, é necessário cumprir a tzedaka, ou seja, é necessário dar uma cabeça à ordem, que a ordem estava sem cabeça, sem sumo sacerdote, desde a morte de Onias IV. Onias III morre no exílio em Dafne, Onias IV morre no Cairo ou em Elefantina, e a ordem fica sem líder. Embora nós tenhamos aqui papéis sábios que mostram que era conhecida a esse escritório usado por Onias IV. O padre diz: Solomon Schechter descobriu no depósito de uma sinagoga do Cairo um documento misterioso que ele editou em 1910 sob o título
também misterioso. Fragmento dos trabalhos dos Sadoquitas, da ordem de Melquisedeque. Atualmente é chamado documento Sadoquita ou documento de Damasco, ainda do Cairo, onde diz: uma comunidade muito bem organizada e liderada pelo Rabi Sadek, mestre da justiça, vive exilada no país de Damasco. Aqui o país de Damasco seria do Egito até os desertos da Síria, onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre da justiça no fim dos dias, para restabelecer o culto legítimo a ser celebrado pelos filhos de Sadoc, sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Ou seja, eles não consideravam legítimo nem o templo, nem o sacerdócio, nem o sacrifício. Por isso eles saíram das cidades e foram para o deserto. E lá no deserto é que Lucas diz que João foi criado. João era levita, descendente de Levi, por Zacarias, mas também foi para o deserto, porque Zacarias era da tribo da ordem de Melquisedeque, e ele foi constituído sacerdote da ordem de Melquisedeque. Mas o problema agora é a comunidade muito bem organizada. Isso também foi descoberto por outro sábio, que é o professor Langdon, que descobriu uma lista de reis e sumos sacerdotes. Essa lista é escrita pelo historiador fenício Sancuniaton, dá vários nomes de reis e sumos sacerdotes, e entre esses nomes está o nome de Sidik ou Tzadek. Pronto, então nós temos aqui, pelo menos aqui, nós temos muitos outros nomes. O padre Dattler diz, e eu li numa monografia sobre a Ordem de Melquisedeque, do Seminário Metodista, da Universidade Metodista de São Paulo, né, de Célio Silva. Então, há uma enormidade de literatura, de eruditos, falando sobre a Ordem de Melquisedeque, ou seja, exatamente isso, a Ordem de Melquisedeque. É este o tema do trabalho de doutorado do Célio Silva. Então, e os cristãos não sabem disso. E eu perguntei a um padre se ele podia me falar sobre o sacerdócio da Ordem de Melquisedeque. Ele disse que isso não existe. É que apenas consta na ordenação sacerdotal para manter a fórmula. Mas eu vi o Papa ordenando os sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque, e nós, batizados, somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque. Está na hora de acabar com essa bagunça e o Papa assumir que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e por isso a Igreja Católica tem precedência sobre as outras igrejas, porque é a mais antiga, já que vai até Jesus Cristo, segundo já ficou provado no meu canal, e Jesus Cristo vai até 7.000 anos antes de Cristo, que é entre os invasores, né, os invasores da Mesopotâmia, que são os povos civilizados, né? Assírios, caldeus, sumérios e acádios. Então, num ritual sumério, então, é dada a Inanna para ela ressuscitar o pão da vida e a água da vida, que nós chamamos o cálice, o pão da vida e a água da salvação, e o vinho da salvação. Então, esse foi o nosso, a bomba que nós queremos estourar. Então, documentos vários mostram que Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele foi consagrado exatamente por João Batista. Então, aí nós mudamos de perspectiva. A gente estava vindo de Jesus até Abraão. E nós decidimos mudar a perspectiva. Agora ir de Adão até Jesus. E Davi vai ser um ponto de parada, porque a tradição patriarcal é agora o tema. Por que Jesus tem tanta importância? Né? Por que Melquisedeque tem tanta importância? Por que Davi tem tanta importância? Porque nós católicos esperamos ansiosamente a conversão dos judeus ao cristianismo, para que a ordem de Melquisedeque seja reconstituída em Jerusalém,
como era nos tempos de Melquisedeque. Isso vai acontecer, o apóstolo Paulo predisse isto, né? E Ezequias diz: e todos chorarão diante daquele a quem transpassaram, como se chora um filho único. Então, aquele a quem transpassaram é Jesus crucificado. Então, seria a conversão dos judeus. Ele fala que isso está acontecendo em Jerusalém. Ele, Ezequias, está vendo os judeus, né, chorando, lamentando por terem crucificado o seu Messias, Jesus Cristo. Então, nós temos assim, demos uma virada. Primeiro fomos de Jesus até Melquisedeque, só que alongamos um pouco e chegamos até os sumérios e mostramos o rito que Jesus fez, onde tem origem, 7.000 anos antes de Cristo. Depois vimos que o Sadeque mantém o rito, e agora nós estamos fazendo o trabalho contrário, vindo de Adão, que teve Enós, e Enós teve Enoque, e aí não se pode conceber essa geração como sendo carnal, né? A ideia é, uma vez expulso do paraíso, ou seja, tendo perdido a sua condição preternatural, de dons preternaturais, que a Bíblia diz que é a saída do paraíso, então Deus deixa na cabeça de Adão, deixa na mente dele, no conhecimento dele, é do conhecimento dele, que ele restaure o paraíso terrestre e que ele retorne à sua condição de filho dileto de Deus, criado por Javé do barro da terra, mas cuja mente está em união com El Elyon, Elohim, o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então, fizemos isto já e chegamos um pouquinho à frente. Então, Adão, Enós, Enoque, e tem expressões misteriosas que vão dizer que esses patriarcas, eles têm esse planejamento que hoje realizou-se como a ordem mundial, mas é exatamente o contrário do que tinha sido feito e da tradição patriarcal. E nós vamos justamente mostrar isto, e não vamos, por exemplo, literatura extra-bíblica sobre a época dos patriarcas. O que nós temos é Lemúria, o continente perdido do Pacífico. Temos aqui o continente perdido de Mu, do coronel James Churchward. Nós temos o enigma da Atlântida. E nós temos aqui também de um judeu, mistérios e misticismo da Bíblia. Esses livros falam da época antediluviana, mas o que parece é que, como a descendência de Caim, que era contra a instauração de uma ordem mundial, onde a pobreza, a fome, a miséria, a infelicidade, tudo isso desaparecesse, e a ordem de Caim uniu-se. Os homens da ordem de Caim uniram-se aos homens da ordem de Sete, e essa mistura produziu maldades. Quer dizer, os resultantes dessa mistura, que não foram anjos com mulheres, foram homens, mas homens cainitas unidos aos santos, aos filhos de Deus, que eram da linhagem de Sete, né, descendente de Adão. E aí Deus viu que não seria possível, que os bons cederam diante do mal. Aí a maldade vai crescendo a ponto da Bíblia mencionar gigantes como Nimrod, mas Nimrod não era um gigante, era um homem de estatura alta e muito corajoso. Então parece que a palavra gigante aí era o devorador dos homens, quer significar mais a maldade, né? Todos tinham pavor dos gigantes porque eles eram muito maus, ou seja, Deus, percebendo que estava fadado ao fracasso o planejamento que ele tinha confiado a Adão, ele então puxa a descarga, vem o dilúvio e lava todo mundo. Mas esse dilúvio tem que ser bem estudado e bem compreendido, porque nenhum arqueólogo achou sinais do dilúvio sobre a terra toda. Há 80
descrições de dilúvios diferentes, mas todos em lugares diferentes. Na Palestina e na Mesopotâmia há vestígios do dilúvio em camadas de terra muito profundas, mas nenhum deles é o dilúvio universal. Não houve um dilúvio universal, houve dilúvios locais. Então, portanto, quando a Bíblia Sagrada diz que Noé, né, achou graça diante de Deus, então, por alguma maneira, de alguma forma, Deus reserva esse clã patriarcal, o de Noé, que tem a tradição verdadeira, que é recompor o paraíso terrestre, fazer a distribuição de riquezas, fazer com que a terra, que é imensa e produz tudo, segundo a ONU, um relatório da ONU, a terra é capaz de produzir 6 vezes mais do que o que ela produz. Mas as leis de mercado não permitem, afogam pintainhos e matam peixes, além das catástrofes naturais. E então essa ideia terminou sendo feita pelos descendentes de Cam, pelos camitas, que são contra os semitas. E os semitas, que são os judeus atuais, chamados sefarditas, né, lutam contra os Ashkenaz, que são os descendentes de Cam. E os sefarditas têm pouco poder, enquanto que os Ashkenaz, os camitas, têm mais poder. Então os semitas estão perdendo a batalha, nós cristãos vamos ter que tomar uma posição, né? Os camitas tomaram a Transjordânia e agora querem oficializar isso, né, tornando os palestinos governados por eles. O Estado de Israel tem como símbolo a bandeira, né, de Safã, a estrela de Safã, então, que é uma abominação diante de Deus, a estrela de 6 pontas, que Silvio Santos usava numa correntinha pendurada no pescoço. Eu tenho uma fotografia dele em Miami com essa correntinha com a estrela de 6 pontas, né? E muita gente usa e não sabe o que é. Então, é a identificação do partido fundado por Esdras, que está lá adiante. Lá muito à frente, no ano 430 a.C. Mas nós ainda estamos em Noé. Nós estamos em Noé. E aí nós teremos coisas muito curiosas, né? Por exemplo, nós temos as pirâmides de Giza, no Egito, e a Esfinge, né? Que segundo arqueólogos, as pirâmides têm 3.500 anos, menos a de Quéops, que tem 10.000, que é a mesma idade da Esfinge. Quem fez? Então o homem, 10.000 anos antes, já tinha tecnologia para fazer isto. Há outras coisas, não é somente isso, né? Por exemplo, nós temos aqui, nesse livro Lugares Misteriosos, nós temos várias construções que a engenharia não explica, que são chamadas enigmáticas. Então, aqui vamos ver o que é que eu vou encontrar para mostrar para vocês. Isso aqui seria na época dos patriarcas, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês o que seria na era dos patriarcas no equivalente ao Pacífico, né? Na época em que o Pacífico seria... Aqui são ruínas da Atlântida. Vou mostrar aqui, seria ruínas da Atlântida. Foram encontradas debaixo d'água, nas águas do Japão, né? Muitos degraus, aqui está a filmagem, e aqui, ó, vejam bem. E também foi encontrado no Triângulo das Bermudas vestígios que os cientistas supõem ser da Atlântida, o continente desaparecido, que é um mistério, né? Desapareceu por quê? Né? Onde é que estava a corrente Atlante, e a Atlântida os Atlantes seriam descendentes dos lemurianos? Eu acho que sim.
Lemúria, o continente do Pacífico, então teria se afundado através de catástrofes naturais, e o escritor da história do super-homem sabe disso, porque Kal-El vem num avião do planeta Krypton. Na verdade, os Atlantes saíram da Lemúria antes dela afundar. Então, olha a semelhança: super-homem, Kal-El, que é filho de Jor-El, sai do planeta Krypton e vem para a Terra, né? Os Atlantes são filhos dos Lemurianos e eles saem de Lemúria, ilha do Pacífico, num objeto voador, e vão para o Triângulo das Bermudas, para o Oceano Atlântico. A sintonia é perfeita. Então, do Antigo Testamento, nós temos aqui o livro de Enoque, que mostra um dos patriarcas que recebeu de Deus a tradição patriarcal monoteísta, e essa tradição patriarcal monoteísta é exatamente a reconstrução do homem, a reconstituição do homem no seu estado crístico. Cristo veio para dar testemunho desta verdade, que Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança e lhe deu poder, e esse poder é que nós estamos buscando uma terra cada vez melhor, e essa terra, ao contrário, está ficando cada vez pior. Estamos matando os habitantes das águas, estamos envenenando o ar, estamos fazendo com que a terra seja obrigada a nos dar pouco, porque 6 vezes mais poderia ser produzido para alimentar 6 vezes mais a quantidade de pessoas que ela alimenta. É muita maldade, né? Nós estamos indo exatamente na direção contrária. Então, como dizia João Batista e como dizia Jesus Cristo, convertei-vos. Aqui nós temos uma pirâmide asteca, olha, igualzinho à pirâmide, o zigurate dos mesopotâmios. Se formos à Mesopotâmia, então teremos... a Mesopotâmia está lá na Europa, no Oriente Médio, mas o zigurate é exatamente igual. E os astecas estavam aqui na América do Sul. Quem foi que viajou de tão longe para fazer esses monumentos fantásticos? Que maravilha, né? É uma pirâmide escalonada. Aqui é Teotihuacan. E então nós temos também os colossos lá da Ilha da Páscoa, que são os Moai, né? Está aqui, os Moai, que são as estátuas da Ilha da Páscoa. Também não se explica, como não se explica a pirâmide, como não se explica a esfinge, como não se explica o monumento de Stonehenge, que são pedras de mais de 6 toneladas. A que pesa menos pesa 6 toneladas. E depois temos uma arquitrave posta sobre as duas que estão na vertical, uma é colocada na horizontal. Como foi feito isso? Isso tudo seria da época patriarcal. Então, Deus, de alguma forma, nós não sabemos os detalhes, eliminou uma primeira parte da humanidade que já estava muito adiantada tecnologicamente, porque os filhos de Sete, que são bons, né, como Enós e Enoque, que conheciam detalhes da tradição patriarcal, que era para fazer um mundo global, onde tivesse justiça, equidade, igualdade, distribuição de riquezas, e o homem fosse feliz. E os filhos de Caim eram na maioria. E eles se casaram uns com os outros, e o resultante foi a corrupção geral. Então, não sabemos como, mas diz que foi uma inundação, mais um cataclismo. No livro A Lemúria, descreve-se um cataclismo, né, em um certo continente do Pacífico, e nesse cataclismo esse continente afundou. E os seus filhos, que seriam os Atlantes, eles fogem num objeto voador, que na Bíblia é descrito como a Arca de Noé, mas o autor do Super-Homem devidamente coloca um objeto voador que vem do planeta Krypton até a Terra. E olha só, o nome Jor-El e o nome Kal-El
tem El, todos dois, que é o Deus da ordem de Melquisedeque. Então, quem está fazendo aquilo ali, né, eram super-homens, mas terminamos caindo, e essa queda nos trouxe ao estado em que nós estamos hoje, e infelizmente a falsa elite que tomou conta de tudo, nós vamos chegar a ela, porque nós chegamos até Esdras, que é o autor da ideia que está sendo implantada hoje no mundo. Então nós começamos de Adão com Enoque, depois passamos por Noé, depois chegamos até Abraão, depois Sem, Cã e Jafé. E Sem são irmãos, mas Jafé Cã é amaldiçoado, passa a ter sempre um bandido na história. Então, os atuais habitantes da Palestina, que tomaram a Palestina, assassinaram os palestinos, são, portanto, camitas, e os semitas são judeus askenaz, e os judeus sefaraditas, que lutam para poder os árabes terem uma parte justa, que, segundo uma cláusula da ONU, 26% constituiria o Estado de Israel e o resto seria dos palestinos. Não, eles já têm 86% da Palestina, os camitas, os judeus askenaz, os que usam a estrela de 6 pontas como seu símbolo. Então a maldade continua imperando, e lá é que é a Babilônia. O Apocalipse fala que a besta vai travar o combate final, o Armagedon, perto de Israel, na planície de Maguedo. Então, será próximo de Israel. E fala também que a cidade chamada Babilônia e chamada Egito, que é a palavra-chave, a metáfora para o mal, para os homens maus, vai ser aquela a mesma em que o Senhor foi crucificado. Mataram o seu Senhor, Jesus Cristo. Então, Jerusalém não é Roma, não é Nova York, não é a China, é Jerusalém. Então, a que nós hoje chamamos Cidade Santa, que deveria ser a cidade dos Jebuseus, e lá ser reinstalado o culto a Deus, o verdadeiro culto de Deus, né? Segundo o profeta, o templo, o último templo, que seria o templo de Ezequiel, então deveria ser feito lá, e nós estamos vendo que eles estão fazendo tudo para conquistar Jerusalém, reconstruir o templo de Salomão, que o bispo Edir Macedo fez em São Paulo, né? Alguma coisa para homenagear o seu padrinho Rothschild, mas diz que o verdadeiro será feito lá, exatamente segundo a planta do Templo de Salomão. Então, vejam, nós mudamos de perspectiva, não tirem isso da sua mente, mudamos o curso da história, a perspectiva nossa, a ótica era de Jesus até Adão, agora nós estamos de Adão até Jesus, e já chegamos aos semitas, jafetitas, que são neutros, quer dizer, Jetro era certamente jafetita, né? Moisés era semita. Então os jafetitas e os semitas têm uma amizade, têm um laço em comum, e Jetro sabia qual era a tradição patriarcal monoteísta. Moisés sabia, mas errado, do ponto de vista do Egito. E com Jetro, ele aprende do ponto de vista certo. Moisés vai ser muito importante porque ele vai dar detalhes, mas vai haver um grande problema porque ele retém Josué no deserto 40 anos, e quando Josué entra em Canaã, pega o chefe da dinastia, do clã, que tem a tradição patriarcal correta, que são os Sadeque. Ele sobe o monte dos Jebuseus e ele decepa os pés de Adonisadeque, que era o rei de Salém, ou Jebus, na época. Então, você vê a brutalidade de Josué, mostra uma grande ignorância. Ele não sabia que aquele homem tinha a mesma tradição patriarcal de Moisés, que era implantar a paz na terra e dividir a terra entre todos, para não haver pobreza, miséria, nem necessidade. Nós ficamos então aí, já falamos de José, já falamos
que ele também fez uma parte do trabalho dele. Ele juntou o trigo do Egito para abastecer não somente o Egito, mas toda a população das redondezas que viesse comprar trigo, e assim foi que o pai dele foi para lá, e aí o pai dele, que era Jacó, né, na verdade, entrou no cativeiro, que depois Moisés liberta eles, isso nós já falamos, e aí Moisés vai ser o ponto de recomeço do próximo vídeo. Então, seria uma ordem global justa, que não foi possível. Deus antecipou, percebendo que não era possível devido à maldade dos homens, e exterminou a população, porque os cainitas eram a maioria, e eles se misturaram com os filhos de Sete, né? E os bons. E agora, os semitas e os jafetitas, que são aqueles que estarão aptos a cumprir o plano de Deus, né? A globalização com justiça, estão sendo vencidos pelos camitas, que são os judeus askenazes. Servos, os lambibotas de Rothschild, que estão sediados, vamos dizer assim, fisicamente na Palestina, mas estão no mundo todo. O mundo todo é deles. Eu tenho documentos, livros, e se vocês entrarem na internet para saber quem é Rothschild, vocês vão ver que é o sumo sacerdote de Astarot. Então, se preparem, nós vamos na próxima. De novo, Moisés, mas Moisés mostrando como é que a ordem global foi dada a ele por Javé. E ele passa isso para Josué. Só que Josué vai criar um problema sério, porque vai entrar em Canaã, vai destruir todos que estão ali, os cananeus, porque são filhos de Cam, e não vai distinguir, ele é descendente de Abraão, e ele não vai distinguir o clã dos Jebuseus, e vai subir a montanha de Jebus, e vai, que é o Sião, a montanha de Sião, e vai decepar o dedo dos pés de Adonisadeque, que é trineto de Melquisedeque, que vai se encontrar com Abraão. Então, tudo isso graças a um homem que aparece como herói no judaísmo, Esdras, e quando explorarmos o livro dele, nós veremos como ele é. Aliás, na tese de doutorado do Celso Silva, da Universidade Metodista de São Paulo, o autor da dissertação descreve nitidamente e detalhadamente as alterações que Esdras fez na lei de Moisés. Por isso, Jesus Cristo foi contra os escribas, que foi a ordem que Esdras fundou. Mas eles terminaram crucificando Jesus e são nossos inimigos até hoje. Então, haja luta, não sei como, mas eu tenho a palavra, tenho esse canal, então estou tentando dizer a vocês, resistamos. Vamos resistir, porque nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os príncipes das trevas deste mundo, Satanás e os seus asseclas. E por aqueles homens, vamos odiar o pecado e vamos amar o pecador. Amai os vossos inimigos. Amai, disse Jesus Cristo. Espero que eu tenha esclarecido um pouco mais o vídeo anterior neste vídeo. Vocês vejam, deem o seu like ou dislike, inscrevam-se no canal e até o próximo, se Deus quiser, né? Continuamos nos caminhos de Jesus. Obrigado.